show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. Pontualmente às 10h30 no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, eu vou conversar mais uma vez com o grande médico endocrinologista e clínico geral, Dr. Silvio Provenzano, meu amigo e grande tricolor. Hoje o Dr. Silvio vai falar sobre um assunto que está preocupando cada vez mais as autoridades, que é o sarampo. Desde o dia 7 de junho, os registros da doença aumentaram 850%. Por isso, ele vai explicar como acontece o contágio da doença e qual o tratamento recomendado. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. Beijo para a família Tupi. Domingo chuvoso, bom para ouvir você, ler um livro. Isso aí. Tá bem família hoje. Doutor Silvio, pé quente, né? Teve lá no jogo contra o Penharol, Fluminense venceu. Ontem foi ao jogo também. Mais uma vitória. Os dois jogos 2-1, né? Pois é. Então, a gente não estava nem acostumado. 2 jogos seguidos com vitória, né? Eu não ia ao Maracanã já fazia mais de ano. E o Davi, um grande amigo cardiologista, falei, é bom ir com um cardiologista do jeito que as coisas estão. Ah, é verdade. Foi bem acompanhado. Tem razão. E realmente foi muito bom. E estava estudando sarampo. Você sabe que a gente deve boa parte desses problemas a um sujeito chamado Andrew Wakefield. Já ouviu falar nesse cara? Não. Ele era médico na Inglaterra, foi cassado pelo Conselho Federal de Medicina. Você vê o papel importante que os conselhos têm em todo mundo. Daí o meu orgulho de estar no CREMERG tentando fazer a coisa certa. Porque ele espalhou que a vacina do sarampo era causa de autismo, o que é uma mentira deslavada, uma maluquice. E o que é pior é que essas maluquices veiculadas em redes sociais contaminam muita gente. As pessoas pararam de se vacinar. Não vou causar autismo no meu filho, deixa-me livre. Ele não sabe direito nem a causa do autismo. E ele disse que era vacina. Com isso, as pessoas, já que a suscetibilidade ao sarampo ela é universal, começaram a ficar expostas. Uma pessoa contaminada num ambiente fechado, por isso que é uma doença mais comum no inverno, porque no inverno a gente tem uma tendência a ficar aglomeradas, as pessoas juntas umas das outras em ambientes fechados. Então aqui no estúdio, se eu botasse hoje, por exemplo, 100 pessoas, Helena, e tivesse alguém na fase de contágio do sarampo, das 100, 90 estariam infectadas. É muito fácil você passar o sarampo. E a única forma que a gente tem de preveni-lo é através da vacinação, que deve ser feita na criança depois dos 9 meses até a idade adulta, se o indivíduo não teve sarampo. Se você teve, e eu vi na internet ontem o anúncio do teu programa, algumas pessoas perguntando, doutor, eu tive sarampo na infância, tenho que me vacinar agora? Não é necessário. É raríssimo você ter reinfecção pelo sarampo. O problema é lembrar, né? Eu não lembro se fui vacinado. Se você não lembra que foi vacinado, não lembra que teve sarampo, eu me lembro bem, porque é inesquecível. Eu não lembro, não. Vacine-se. Então é melhor. A questão é se vacinar. Porque é uma recomendação. A vacina é uma vacina segura, com pouquíssimos efeitos colaterais. E é melhor prevenir do que remediar nesse caso. E você vai perguntar o que é o sarampo, eu estou esperando aqui. Pode começar, pode engrenar. Então vou engrenar. É uma doença viral causada por um paramyxovírus do grupo morbilivírus. O Santoro deve estar ouvindo, ele achou engraçadíssimo. Eu falei ontem com Heleno Rodai, no programa do Barbosa, sobre isso. E eu falei, Santoro, você acha que vale a pena falar que ele é um paramyxovírus? Ele começou a rir. Estou falando, viu, Santoro? E é uma doença, como eu disse, altamente contagiosa, transmitida pela via respiratória. O vírus ele fica no aparelho respiratório através daquelas gotículas que a gente elimina através da tosse, através da própria fala. Você coloca no ambiente, ele perdura, persiste naquele ambiente muito tempo. E alguém pode, obviamente, se infectar. Depois de um período de incubação de 10 a 15 dias, começam os sintomas, que começam com febre alta, uma febre geralmente acima de 38,5. Além da febre alta, tosse, inicialmente uma tosse seca, coriza, vermelhidão nos olhos, congestão nasal, mal-estar geral, perda de apetite. Esses sintomas já devem alertar, mas aproximadamente uns 3 dias depois do aparecimento desses sintomas, começam lesões na pele características do sarampo. São lesões avermelhadas, né? A cara sarampenta, aquela cara avermelhada.
Essa cara sarampenta, essas lesões começam realmente no rosto, elas têm uma tendência a progredir para baixo, em distribuição ao tórax, abdômen e membros inferiores. Isso é típico do sarampo. Geralmente polpa, quer dizer, não aparecem lesões nem na palma das mãos, nem na sola dos pés. Mas essas lesões que descem da face em direção ao tronco e abdômen é uma característica do vírus do sarampo. Pode acontecer de surgirem lesões na boca. Eventualmente, essas lesões orais, elas são muito dolorosas. E é um sinal que é característico do sarampo, chamada mancha de Koplik. Olha as palavras que o médico tem que aprender. É uma lesão avermelhada com uma parte central clara, parece até um alvo daqueles de arco e flecha, que você vê na região do bochecho, geralmente em cima do segundo molar. Aí você olha naquela direção com a luzinha, você vê aquela lesão, opa, isso é sarampo, né? Já coloca. Se você não tiver vacinado, você está com risco muito grande examinando de contrair o sarampo. Isso é o quadro do sarampo, mas é uma doença normalmente benigna, mas ela pode ter complicações. E são exatamente as complicações associadas ao vírus do sarampo que nos dá toda a preocupação possível em relação ao risco que existe de uma pessoa contrair o vírus do sarampo e desenvolver uma dessas complicações. A principal, que é a principal causa de mortalidade, é a pneumonia. E geralmente é uma pneumonia que não é viral, é uma pneumonia bacteriana. Devido ao quadro do sarampo, o sistema imunológico do indivíduo, o vírus do sarampo, ele tem uma ação direta na nossa imunidade celular, bloqueia a produção dos chamados linfócitos T, tornando o organismo do indivíduo mais suscetível a infecções. Dentre essas, a infecção do aparelho respiratório pode dar otite, pode dar até quadro de encefalite, pode deixar sequela. Que tipo de sequela a gente pode ter com relação ao vírus do sarampo? Surdez, até cegueira, retardo do crescimento físico e retardo do desenvolvimento mental. Isso geralmente na criança. Infelizmente, as condições socioeconômicas têm um papel muito importante, deixando claro que quanto pior for a condição socioeconômica do indivíduo, maior o risco de complicação, assim como o risco de mortalidade em criança desnutrida. Então, a preocupação com relação ao sarampo é que nós temos um contingente de pessoas que vivem num estágio de pobreza muito grande. E há um número de crianças muito malnutridas. Essas têm um risco maior. Essas devem ser obrigatoriamente vacinadas para não correr o risco. Por que tem gente que confunde catapora com sarampo? Catapora é uma doença bem característica e completamente diferente do ponto de vista da apresentação clínica com o sarampo. Como acabei de falar para a família Tupi, o sarampo se caracteriza pelo aparecimento de lesões no corpo avermelhadas, que coçam um pouco, não são de dar muito prurido, muita coceira, e que começam na face e vão em direção do chão, quer dizer, vai para o tronco, para o abdômen, até atingir as pernas. Na catapora, eu tenho um aparecimento de lesões praticamente em todo o corpo, e é a única doença que eu posso ter lesões em diferentes estágios ao mesmo tempo. E coça pra caramba, né? Coça muito. Coça mais a rubéola. Eu tive as três, então eu falo de cadeira, não falo com médico, não, eu falo com um paciente que eu fui quando criança. Aliás, catapora eu tive, já era estudante de medicina. Eu achava que eu estava vendo um quadro de sarna, que também coça muito, por isso que eu sei que coça bastante, e estava infectada. Naquela época, nós, no serviço público, estagiários, a gente fazia até atendimento em delegacia. E era um grupo de presos. E estavam uns 4 ou 5 com esse problema, e eu falei, isso deve estar infectado. Uma semana depois eu falei, errei o diagnóstico, é catapora, porque eu peguei catapora. Você tem lesões que são manchas na pele, chamadas máculas. Essas lesões, elas formam vesículas, que são tipo de bolhas, e pode ter pústula ou feridas. Isso tudo ao mesmo tempo. Não existe doença viral que promova o aparecimento dessas lesões em diferentes estágios evolutivos ao mesmo tempo. No sarampo, não. É um quadro exantemático com manchas avermelhadas de distribuição céfalo-podal, ou seja, da cabeça em direção aos pés, que pode durar no mínimo 3 dias, mas pode persistir por 7, 8 dias, esse tipo de lesão na criança ou no adulto. Vamos falar de vacinação. Quem é que deve, quem é que não pode se vacinar? Quem não deve se vacinar, eu acho mais importante. A mulher que estiver grávida, essa não deve se vacinar.
Se ela pretende engravidar, ela deve sim se vacinar pelo menos um mês antes de engravidar. Antes da concepção, um mês para poder se vacinar, porque a vacina é feita com um vírus vivo atenuado, mas é um vírus vivo. Então, durante a gravidez não se recomenda, assim como pessoas que têm qualquer doença que leve a um comprometimento da imunidade, os chamados imunodeprimidos. Esses também não devem se vacinar. De resto, todos são candidatos e crianças abaixo de 6 meses também não devem se vacinar. Até porque, se a mãe teve sarampo ou se a mãe foi vacinada contra o sarampo, ela produziu anticorpos que estão circulando. Esses anticorpos, eles passam para o feto no período de gestação passivamente. E eles persistem muitas vezes por até 1 ano depois do parto. Então, a recomendação que a gente tem da vacinação das crianças é, com 9 meses de idade, a gente aplica a vacina tríplice viral. Essa vacina tríplice é contra o sarampo, é contra a rubéola e contra a cachumba. Com 12 meses, a gente pode aplicar uma dose de reforço da vacina quádrupla viral, em que você acrescenta, além do sarampo, da rubéola e do cachumba, a varicela, que é a catapora. Pode ser feito um reforço entre 4 e 6 anos de idade. Se você passou por esse processo, que é o ideal de vacinação, você está com imunidade conferida pelo resto da sua vida. Se porventura na infância você teve sarampo, você também tem imunidade, você, portanto, não é candidato a se vacinar novamente, é desnecessário. Se você tem, como você, Leandro, dúvidas se teve ou não teve sarampo, se foi ou não vacinado, é bem provável que você tenha sido, porque o governo desenvolveu uma campanha aqui no Brasil, que foi reforçada em 1992, para erradicar o sarampo. Durante alguns anos, nós não tivemos casos de sarampo por aqui. Agora é que voltou. Um predomínio de casos no estado de São Paulo, salvo erro 600, mas aqui no Rio de Janeiro nós já tivemos quase 20 casos notificados este ano. Então eu acho que é bom ficar atento. E quem não foi vacinado, procure o posto de saúde, porque a vacina ela é gratuita. Criança com sarampo, não existe um tratamento específico. Eu tenho um medicamento antiviral que combate o vírus do sarampo e aborta essa doença, evitando complicações. Infelizmente, esse antiviral não existe. A recomendação que a Organização Mundial de Saúde nos dá, enquanto médicos, é que crianças que estejam com quadro de sarampo devem receber um suplemento de vitamina A durante 2 dias, no dia que é feito o diagnóstico, no dia seguinte. E a dose vai depender da idade da criança, né? Até 6 meses a dosagem é 50 mil, até 1 ano é 100 mil e depois é 200 mil, se não me engano, 2 doses. É um aerosol que você aplica na criança. Porque existem estudos que demonstram que a suplementação da vitamina A contribui de algum modo, que não se sabe exatamente como, mas contribui para reduzir o risco de complicações. E para finalizar, uma das coisas mais temidas em relação ao sarampo é uma complicação neurológica que ocorre, às vezes, 2, 3 anos depois do sarampo, você acredita? Que é uma forma de encefalite que pode ser fatal. E quando não é fatal, pode deixar complicações neurológicas definitivas. Então, o sarampo é uma doença séria, família Tupi. E como se diz, minha avó, minha querida saudosa avó, Dona Conceição, dizia o seguinte: melhor prevenir do que remediar. A prevenção é com vacina. Isso aí. Domingo que vem, Dia dos Pais, qual é o nosso assunto? No Dia dos Pais, estarei aqui com você, saudando os pais da família Tupi, que nos acompanham nesse domingo de manhã, antes daquela pelada dominical. Vamos falar sobre cuidados da saúde do homem, Helena, o que você acha? Boa ideia. Então vamos falar de um modo geral. Nós, no sexo masculino, temos um risco maior de determinadas doenças e, evidentemente, que não vamos deixar de abordar um assunto importante para nós, que é a próstata, principalmente depois de 50 anos. Mas aí eu já estou falando do domingo do Dia dos Pais. Vou deixar para semana que vem, deixar a Lelê quebrar a cabeça para fazer a nossa pauta. Então tá ok, querido. Um abraço, bom domingo, boa semana, fique com Deus e até domingo que vem. Até domingo que vem, um domingo abençoado. Gente, friozinho, vamos ficar em família. E se não tiver ninguém resfriado, ninguém vai, senão, vamos lavar as mãos, que é uma forma de prevenir. Bom domingo, família Tupi, até domingo que vem, se Deus quiser. Obrigado, Leandro. Um abraço, querido. 10h44. Show do Heleno